Na nossa aulinha de hoje, nós vamos ver sobre os verbos auxiliares em inglês, né? Então, os principais verbos auxiliares em inglês são o verbo to do, to be e o verbo to have. Qual a função dos verbos auxiliares? Os verbos auxiliares, eles são também chamados de verbos de ajuda ou de helping verbs. Por quê? Porque o verbo auxiliar, ele vai acompanhar o verbo principal. Ele vai modificar a frase e é ele que vai indicar qual o comportamento da frase e qual o estado em que a ação está acontecendo. Ele vai dizer se a ação da sentence, né, está acontecendo no passado, no presente ou no futuro. E ele também vai dizer se a frase está no modo negativo, ele vai estar acompanhando o not, né? E se vai ser uma pergunta, se é uma pergunta. Se é uma pergunta, está no modo negativo, se está no passado, no presente ou no futuro. Tá? Então ele vai ajudar o verbo principal a indicar o estado da ação, né? Se a ação está acontecendo, se já aconteceu. Então essa é a função dos verbos auxiliares, por isso que eles são chamados também dos verbos de ajuda, tá bom? Como a gente sabe, os verbos no inglês, eles não têm todas as conjugações nas 6 pessoas, né, como no português. Então, esses verbos auxiliares, eles são muito importantes para poder fazer esse papel nas sentences em inglês, tá bom? Então, eu vou aqui fazer uma leitura aqui desses verbos auxiliares, só para vocês verem como que a gente vai utilizá-los em cada pronome, porque aí vai mudar, né? Principalmente na terceira pessoa do singular aqui, no he, she e it, geralmente ele vai mudar aqui o verbo, né? Então, como é que ficaria o verbo to be? O verbo to be ficaria assim: I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. O verbo to do: I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, and they do. E o verbo to have: I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, and they have, tá bom? Vou passar aqui para o próximo slide. Então, os verbos auxiliares, como eu disse lá no início, eles são também os verbos de ajuda, né? E esses 3 verbos que eu mostrei, eles também têm uma função como verbo principal, né? Então, eles podem ser usados ou como verbo principal ou auxiliar na estrutura da sentence, né? Como verbo auxiliar. E como a gente vê aqui nos exemplos, she didn't do it. A gente usou o did como verbo auxiliar, mostrando que a frase está no passado e no modo negativo, e usamos o do como verbo principal. E o próximo exemplo, he is being annoying, com o verbo to be, e o outro, I have had 3, com o verbo to have, tá bom? Então, aqui nesse próximo slide aqui, a gente pode ver aqui uma separação aqui dos verbos. Lembrando aqui que o verbo to be, ele tem a versão do passado, que é o was e o were. Nos pronomes em que eu usaria am e is, no passado eu uso o was. Que eu usaria o are, eu uso o were. O verbo to do, eu só tenho o did. Então, se for para colocar a frase no passado, eu uso o did. E o verbo to have, eu tenho had, que é o passado do verbo to have, tá bom? Nós temos também os verbos modais. Os modais, eles são verbos independentes. Eles não precisam da ajuda de um verbo auxiliar e eles mesmos fazem o papel do verbo auxiliar quando eles estão na frase, e às vezes eles vêm também acompanhando e modificando o verbo principal. Tá? Mas o importante de saber sobre os modais é que eles são verbos independentes, né? Então, se for colocar a frase no modo interrogativo, o verbo modal, ele próprio vai para o início da frase para mostrar que está
no modo interrogativo. Modo negativo, da mesma forma, tá bom? E o importante desses modais é você saber que ele não muda. Você vai usar os 6 pronomes diferentes, né, principais, e ele não vai mudar. Por exemplo, aqui o can. Eu posso dizer I can, you can, he can, she can, it can, we can, you can, they can, tá bom? Então eles não mudam, tá? Então, por hoje é só isso, tá? E eu vejo vocês na próxima aula então, tá bom? See you next class. Until there.